Olá, seja muito bem-vindo na nossa última aula do treinamento de boas práticas na manipulação dos alimentos. Então, a aula de hoje será os POPs, os procedimentos operacionais padronizados, e eu sou a Júlia e vou estar aqui com você nesta aula. Vamos lá? Muito bem, para a gente falar de POPs, precisamos saber, né, de onde surgiu os POPs, né? Então, é através da RDC 216 de 15 de setembro de 2004. Então, a RDC 216 é uma legislação de âmbito federal que institui as boas práticas para a manipulação dos alimentos. Então, lá determina os POPs que são necessários para os estabelecimentos de alimentação. Então, em primeiro lugar, a gente deve ter documentado e registrado as atividades que envolvem a manipulação dos alimentos, porque nada adianta se você não tem documentado, né? Então, o exemplo que a gente relata, né, assim como a gente precisa registrar o seu ponto quando você chega e ao término da sua atividade, também a parte de boas práticas você precisa registrar que você realiza na sua empresa. Então, os serviços de alimentação devem dispor do Manual de Boas Práticas, que é onde rege tudo o que você faz, né, dentro do seu estabelecimento no quesito de manipulação dos alimentos, e os POPs. Então, esses documentos devem estar acessíveis, né, a todos os funcionários que estão envolvidos, né, e devem estar também disponíveis às autoridades sanitárias, quando requerido. Então, esses documentos nós chamamos, né, de PLCs, que são as planilhas de controles, né, que estão inseridas ali na lista mestra. E agora vamos conhecer sobre os POPs. Então, o que são os POPs, né? Então, os procedimentos operacionais padronizados, eles devem conter as instruções sequenciais das operações e a frequência de cada operação. Também no POP deve constar o nome, o cargo, a função dos responsáveis pelas atividades, como também devem ser aprovados, datados e assinados pelos responsáveis do estabelecimento. Então, o que é importante também para o POP, né? O prazo de armazenamento desses documentos. Então, todos os documentos que envolvem o POP, os registros devem ser mantidos por um período mínimo de 30 dias, contando a partir da data da preparação do alimento. Então, o quarto ponto que queremos trazer aqui, referente ao POP, é como desenvolver e implementar esse POP no seu estabelecimento. Então, os serviços de alimentação devem implementar, no mínimo, os procedimentos operacionais padronizados relacionados aos seguintes itens. Então, são esses quatro. O primeiro POP deve ser referente à higienização das instalações, dos equipamentos, dos móveis e também dos utensílios, que são de extrema importância. Já o segundo POP, que precisa ser implementado, é referente ao controle integrado de vetores e pragas urbanas, então também é de extrema importância. Já o terceiro é referente à higienização tanto do reservatório de água, como também da caixa de gordura. E por fim, o quarto é referente à higiene e à saúde de todos os manipuladores de alimentos. Então, esses são os quatro POPs que o seu estabelecimento precisa implementar e colocar em prática para que seu estabelecimento esteja seguro. Então, vamos falar agora sobre o que os POPs devem conter, né, nesses documentos. Então, os POPs devem conter quais informações? Vamos verificar aqui na sequência. Então, o POP 1, que é referente à higienização das instalações, dos equipamentos, dos móveis. Quais são as informações necessárias
para esse documento. Então, deve ter referente à natureza da superfície a ser higienizada. Também precisa estar descrito nesse POP o método que esse equipamento, essas instalações, esses móveis serão higienizados. O princípio ativo, selecionado a sua concentração, o tempo de contato desses agentes químicos ou até mesmo os agentes físicos utilizados em cada operação de higienização. Também é de extrema importância a questão da temperatura. Por exemplo, a que temperatura a máquina de lavar louça deve estar, né? Então, são informações de extrema importância, porque se a temperatura não está correta, ela não funciona como deveria, né? Ela perde a sua função, que é de higienizar as louças, utensílios, enfim. Outro ponto importante que deve constar o POP 01 é outras informações que se fazem necessárias para a realização dessas operações. Também deve estar presente nesse POP a operação de desmonte dos equipamentos quando for necessário. E o registro deve ser realizado no checklist. Então, deverá conter, né, esse POP um checklist de avaliação periódica da higienização, das instalações, dos móveis, dos equipamentos e dos utensílios. Já o POP 2, referente ao controle integrado de vetores e pragas urbanas, é fundamental que contemple as medidas preventivas e corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo ou até mesmo o acesso e também a proliferação dos vetores e das pragas urbanas. Também nesse POP deve constar, né, no caso de anotação, do controle químico. O estabelecimento deve apresentar um comprovante que está executando esse serviço, né, fornecido pela empresa terceirizada, bem provável, especializada e contratada para essa função. Como também nesse POP 2, que é referente ao controle integrado de vetores e pragas, deve constar o comprovante com as informações estabelecidas em legislação sanitária. E agora vamos falar do POP 3, que é referente à higienização do reservatório da caixa de água, então, e também da caixa de gordura. Então, deve constar a natureza da superfície, que também será higienizada, o método que será aplicado para realizar essa higienização, os princípios ativos selecionados e também a sua concentração que será utilizada, o tempo de contato dos agentes químicos e até mesmo os agentes físicos utilizados na operação da higienização, a temperatura, quando for o caso, também deverá constar nesse POP, e também outras informações que se fazem necessárias para essa operação de higienização do reservatório, da caixa de água e da caixa de gordura. Também devem contemplar a operação de desmonte dos equipamentos quando for aplicável e também, mesmo quando efetuado por uma empresa terceirizada, e neste caso, deve ser apresentado o certificado que essa empresa executou esse serviço. Então, esse documento deve estar na unidade junto com o POP. E por fim, o POP 3 deve ter tudo isso documentado, registrado. Então, a periodicidade da limpeza do reservatório e da caixa de gordura, né, e a destinação desses resíduos. Então, isso tudo deve estar descrito no POP 03. Seguindo, agora vamos falar do POP 4, que é referente à higiene e à saúde dos manipuladores, que é você, manipulador de alimento, que é de extrema importância. A sua saúde vem em primeiro lugar. Você precisa estar bem para que você possa produzir e trabalhar e fazer ali o seu papel, né? Estar bem e produzir alimentos, porque o cliente sente, ele percebe quando o alimento é preparado com carinho, com atenção,
Então você precisa estar bem para preparar um bom alimento. Então é de fundamental importância nós iniciarmos com o quê? A higiene correta das mãos. Então, nesse POP 4, você precisa estabelecer a frequência e os princípios ativos que serão utilizados para a higienização e asepsia das mãos, né? Então, quando você vai lavar, né, como que você vai higienizar, qual vai ser o antisséptico que você vai estar usando. Então, isso tudo deve estar descrito. E aqui nós trouxemos esse quadro ilustrativo com a higiene correta das mãos, evitando aqui toda, né, a contaminação dos alimentos. Então, aqui passo a passo, como nós já citamos nas aulas anteriores. Por fim, o POP 04 é referente à higiene e à saúde dos manipuladores. Então, continuando, né, primeiro sobre a higienização das mãos, e agora nós vamos falar também do POP 4 sobre as medidas adotadas nos casos em que você, manipulador de alimentos, apresentar alguma dessas situações. Então, quando você apresentar uma lesão na sua mão, ter um sintoma de enfermidade, como gripe, resfriado, isso tudo você precisa saber o que fazer, né? Então, isso precisa estar documentado nesse POP 04. Então, quando você, manipulador de alimentos, também suspeitar de qualquer estado de saúde que possa comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos, né? Por exemplo, uma conjuntivite, uma verminose, enfim, deve ser relatado e também descrito as ações neste POP 04. Também deve constar e especificar os exames, né, e os quais os manipuladores de alimentos serão submetidos. Então, também deve estar descrito aqui. E, por fim, né, a periodicidade desses exames. Então, quando realizar, com que frequência, também precisam estar claras essas informações. Dando continuidade, então, o programa de capacitação dos manipuladores também faz parte do POP 04. Com, né, esse programa de capacitação, ele deve ter descrito também a carga horária que o manipulador de alimento irá passar, o conteúdo programático, a frequência da sua realização. Então, com que frequência será feito esse programa de capacitação, quais são os treinamentos envolvidos, e isso tudo precisa estar registrado, né, a participação nominal e manter esse arquivo comprovando a participação de cada colaborador, de cada manipulador de alimentos. E agora vamos falar sobre a responsabilidade. Então, a responsabilidade pelas atividades de manipulação dos alimentos deve ser o proprietário ou funcionário designado para essa função, devidamente capacitado, sem prejuízo nos casos onde há previsão, né, legal para essa responsabilidade técnica. E aqui falando do manipulador, né? Então, o manipulador de alimentos deve ser capacitado em 4 pontos de extrema importância, que são os 4 treinamentos, né? Essas 4 aulas que você teve durante esse treinamento, que são eles: o treinamento que envolve, né, a aula de higiene e saúde dos manipuladores, a referente à qualidade sanitária nas boas práticas na manipulação dos alimentos e nas demais etapas de produção. Também você, manipulador de alimentos, precisa ter o conhecimento, né, referente à aula anterior, a aula 3, que era referente às doenças transmitidas por alimentos, as DTAs. E, por fim, sobre esta aula, que é a aula de procedimento operacional padronizado, que é o POP. Então, esses são os 4 tópicos que você, manipulador de alimentos, precisa ter o conhecimento. E já você que é responsável pelo estabelecimento, você precisa de alguns conhecimentos extras. Então, você é responsável pelo estabelecimento, você precisa ser capacitado nesses 4 treinamentos, que são os obrigatórios, esses 4 que nós acabamos de citar, que é a higiene e saúde do manipulador, sobre a qualidade sanitária das boas práticas na manipulação e também nas demais etapas de produção de alimentos, sobre DTAs, né, e dos POPs. E como complementar, você precisa ter a capacitação referente à gestão
de unidade produtora de refeições, sobre o controle integrado de pragas e vetores urbanos, sobre a qualidade da água e sobre a implementação do manual de boas práticas. Então, esses são os tópicos complementares que você, responsável pelo estabelecimento, precisa ter o conhecimento. Bom, esta foi a nossa última aula do treinamento de boas práticas na manipulação dos alimentos. Espero que você tenha gostado, que tenha entendido. Caso você tenha alguma dúvida ou queira saber mais sobre algum tópico aqui abordado, entre em contato conosco. Vamos ficar muito felizes em poder te ajudar. Então, na sequência, faça a sua avaliação com calma, verifique todas as suas dúvidas, responde e ao final não esqueça de clicar em enviar para que a gente possa receber a sua avaliação e realizar o teu certificado. Desejo uma ótima aula, uma ótima avaliação e nos veremos em breve. Até mais!